Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta terça-feira, dia 20 de julho. Eu sou Dalton Vieira, analista de investimentos, e te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube Dalton Vieira Invest. O procedimento é bem simples, parte de baixo aqui desse vídeo você tem um botão inscreva-se, basta clicar nele, deixar o sino das notificações aí devidamente ativado e aproveitar ao máximo todo o conteúdo aqui de aprendizado dentro do canal, logicamente ficando antenado no conteúdo novo. Muito conteúdo em termos de análise, radar do mercado, a live todos os dias às 10h45, essa análise de fechamento, todo o fechamento de pregão, análise especial, enfim, praticamente todos os dias análise especial aqui, que é a análise mais ampla de cada ativo, inclusive incluindo BDRs. Aproveite bastante o conteúdo. Vamos então na análise de hoje. Na análise de hoje eu vou falar aqui sobre o Ibovespa, depois mini índice, mini dólar, PTR4 vale 3 e GTA3 está E11, TUB4, JBSS3, PRIO3, PSSA3 e VVR3. Começando pelo Ibovespa, mas antes de iniciar o Ibov, que é a análise do Ibovespa, eu vou rodar aqui a vinheta, você já aproveita para deixar seu like, seu joinha aqui nessa análise especial, nessa análise de fechamento. Agradeço demais sua valiosa audiência. Começando pelo Ibov, terminou o pregão bem, com alta de 0,73%. Quando fala terminou o pregão bem, que pode alterar um pouco, está dentro do leilão de fechamento ainda, perto de encerrar o leilão de fechamento de vários ativos. Está voltando para cima ali de uma região de fundo, vamos ver se consegue ficar aí acima dos 125.100 pontos, que já seria algo positivo. Se amanhã superar essa máxima, cria-se o quê? Uma expectativa de ter um movimento de subida. Já dá para ter uma expectativa de voltar aqui em cima? Não, seria o menos provável, na minha opinião. O mais provável seria estar dentro do movimento de baixa ainda, está com máxima descendente, o mais provável seria continuar caindo. Falando de probabilidade, não do que vai acontecer. No sentido de probabilidade, o que eu tiro dessa informação? Se eu vou comprar aqui, vou ver se eu já compro aqui agora e vejo um risco maior falando de curto prazo. O caminho mais provável seria ou fazer isso aqui e cair, ou o próximo pregão já continuar o movimento para baixo. Lembrando que é uma região de suporte mais relevante para o Ibov, 121.500. Vamos ver se o Ibov consegue permanecer aqui no fechamento dessa semana ainda acima da média móvel 3 períodos. A gente só está na terça-feira e acima dos 125.000 pontos, que a média está justamente nessa região de 125.000 pontos. Seguindo aqui para o mini índice, gráfico de 60 minutos, que a gente pode perceber que lá no mini índice conseguiu superar a máxima do que no anterior. Está vindo para cima dessa região aqui, que era uma região que poderia funcionar como resistência hoje 360. E depois disso resistência no gap, na faixa dos 180 a 455. 126, 180 a 126, 455, zona de resistência para o mini índice. Está gerando um sinal de fundo, que eu falei que o Ibovespa pode gerar, que para trazer um movimento aqui para cima. Se eu olho para o G60, ainda estaria, vem aqui, vai lá embaixo, vai subir com dificuldade, rompe. Ainda não está tão forte assim para subir. Mas de maneira geral, a gente está dentro do movimento de subida no G60. Enquanto não bater aqui, segue dentro do movimento de subida. Abriu subindo, dá sim para olhar para fundo ascendente no gráfico de 10. Aqui, por exemplo, um fundo ascendente aqui, comprar aqui, tentando pegar um movimento para cima. Fundo ascendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos é o que eu priorizaria. Para trabalhar na ponta vendedora, eu teria que ter algo mais relevante para baixo, voltando para baixo desses topos aqui, exemplo, volta para baixo desses topos aqui no gráfico de 10 minutos, abre caindo no próximo pregão. Lateraliza aqui, gera pivô de baixo, está para buscar a operação de venda, tentando pegar um movimento para essa região de suporte, tá, do 124.860. Caiu mais, veio aqui ó, e gerou topo descendente, também dá para se buscar a operação de venda. Então, atualizações sobre o que eu estou falando aqui, eu farei. Sempre eu faço isso dentro do aplicativo DV Invest entre as 9 e 10 horas da manhã, no Giro dos Futuros, que eu divulgo um vídeo lá falando do mini índice e do mini dólar. Então, para buscar a operação de venda, preferencialmente sinalizações de baixa e melhor ainda se for pivô de baixa, para baixo de 125.385. E aqui está gerando até uma sinalização positiva para ter algo para cima. Abriu subindo, continuou gerando fundo ascendente acima dali da média, ou até mesmo pivô de alta. Até dá para se buscar essa operação na ponta compradora, mas eu ficaria um pouco mais focado em fundo ascendente, gráfico de 10 ou de 5 minutos. No dólar, o dia de hoje apresentando aqui uma queda, depois da estilingada para cima, até normal, um pequeno de correção, chegou em cima da zona de resistência desse topo aqui. Que resistência é essa? 272, 296,5 até a região dos 300, 5.300 e depois 327, são os níveis de resistência para o dólar. Segue dentro do movimento de subida, G60
está terminando por enquanto com um sinal de alta. Abriu subindo, foca em buscar operação de compra de fundo ascendente ou de pivô de alta num gráfico de 10 ou de 5 minutos. Se abriu subindo, abriu mantendo aqui esse movimento de subida, foco em buscar operação de fundo ascendente ou pivô de alta num gráfico de 10 ou 5 minutos. Abriu caindo e anulou essa formação aqui de fundo, voltou para baixo desse nível de preço aqui em torno dos 215,5 e passou a gerar sinalizações de baixa, seja pivô de baixa, para baixo dessa região dos 215,5 ou topo descendente, foco em venda de day trade no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Ações. PETR4 no pregão de hoje, alta de 1,33%. Deixa eu só dar uma olhada se a Petro já saiu aqui do leilão. Já saiu aqui do leilão, já terminou o leilão da Petro, então fechou aqui com alta aí de 1,33%, batendo ali no gap, respeitando no fechamento o gap, mas já é uma sinalização mais positiva no sentido de gerou um fundo. Quebrou a sequência de máximas descendentes. A tendência continua sendo de baixa, topos e fundos descendentes, mas tem um sinal para se ter ou movimento de alta ou movimento lateral. Para quem está comprado na Petro no swing trade, que é o curto prazo, colocaria o stop para baixo da mínima desse fundo aqui, ou seja, o stop ficaria em 25,85. E ficar atento aí nos próximos pregões. Assim como eu comentei aqui, ó, gerou um sinal de alta. Quem está comprado, aguarda mais 2 pregões pelo menos para reposicionar o stop aqui. Aqui é a mesma coisa, aguarda mais 2 pregões, deixa o stop aqui. Se depois de 2 pregões, duas mínimas ascendentes, coloca o stop abaixo da última mínima ascendente. Essa seria a alternativa em termos de condução do stop. Tá? Entraria comprando a Petro aqui? Não. Isso não significa dizer que ela não vai subir. Apenas que eu não entraria comprando contra a tendência nesse momento. Maior interesse para buscar a operação de compra na Petro seria acima da média móvel, acima dessa região de fundo, enfim, fundo ascendente ou pivô de alta. Falando de swing trade. Vale 3 no dia de hoje apresentou aí um alta de 0,84%, veio aqui, superou a máxima que no anterior, foi lá embaixo, bateu na mínima do dia anterior, não perdeu a mínima e terminou fechando com alta de 0,84%. Dentro do que eu já tinha falado ontem, gerou um candle de reversão chamado de martelo, que a superação da máxima desse candle traz uma chance de subida ou lateralização do preço? Sim. Eu entraria comprando? Não. Por que eu não entraria comprando? Porque ela anulou a tendência dela de alta. Então, e ainda seria para baixo da média, para baixo da zona de resistência, eu não entraria comprando. Como eu já disse na Petro, isso não significa dizer que vai dar errado essa operação, pode dar certo. Só não entraria comprando. Em média, eu não costumo não fazer isso aqui. E da mesma forma que eu comentei na Petro, aqui para cima do 113,40, ok, eu olho um pouco mais para compra, seja pelo gráfico diário ou pelo gráfico 60 minutos para se buscar alguma operação de compra, mas principalmente pelo gráfico diário, fundo ascendente. Enquanto não fizer isso, fica aguardando aí na Vale 3. Para quem está comprado, bota o stop abaixo da mínima de hoje, que é igual a de ontem, 110,21, exatamente igual. Então ficaria em 110,19, colocar um pouco aí abaixo, 110,19 seria o stop para quem está comprado no swing trade. A tendência nesse momento na Vale 3, pelo gráfico diário e pelo gráfico semanal, é uma tendência indefinida. Depois disso, eu vou falar de GTA 3. Recomendação de compra no pregão de hoje. Subiu aí 1,65%, a compra foi executada aí na superação dos 42,35. Colocando aqui na tela para vocês, passando aqui os dados dessa recomendação. Então, a compra foi na faixa dos 42,36. Stop da operação R$ 41,15. Então, a mínima desse fundo está em R$ 41,25, um pouquinho abaixo do fundo. 44,78 é o ponto de objetivo, um risco de 2,86%, alocando 18% do capital total neste ativo. Então, essa aí é a posição que nós temos aí de fundo ascendente, compra de fundo ascendente na GTA 3. Se ela romper essa máxima aqui, ela gera um pivô de alta e ela reforça uma nova tendência de alta. Essa compra é uma compra de fundo ascendente dentro do ativo que ainda não está em tendência de alta, mas com a cara que pode estabelecer a tendência de alta a favor de um fundo ascendente no gráfico semanal em cima de um nível importante de suporte. Então, estamos comprados aí em cima de IGTA 3. Deixa eu até colocar aqui, deixa eu tirar aqui na tela, porque eu falei do gráfico semanal e estava com a tela na frente. Então, um fundo ascendente no gráfico semanal, aqui, ó, está a favor da tendência de alta de médio prazo, em fundo ascendente que já tinha gerado, então ativo com a expectativa de poder ter algo para cima. Depois de IGTA 3, a gente vai falar aqui agora de TAE 11, que a gente segue comprado, fechou bem, pregão com alta de 1,37%. Seguimos comprados sem nenhuma mudança em relação à nossa posição comprada em cima de Taesa, ou seja, depois da entrada aqui, que ela fez essa sinalização de alta, vamos ver se ela consegue deslanchar aí para cima. O desafio dela está bem por aqui assim, ó,
2 testes que deixou sombra ali superior, ali na faixa de resistência em torno dos R$ 38,70, por volta de R$ 38,70. Desafio da Taesa, nenhuma mudança em relação ao stop dessa posição comprada em Taesa. E aqui para falar, deixa eu só verificar aqui, confirmar que a gente teve... Não, hoje não, só foi a questão da SBFG3, a gente encerrou já ontem, então só ficamos com essas 2 posições compradas mesmo. Depois disso eu vou falar de Tube 4, que terminou o pregão de hoje gerando ali um fundo descendente, acima ali de um nível de suporte, tinha perdido, mas voltou para cima, então ponto positivo. Ela está dentro de uma, tecnicamente falando, graficamente falando, ela está dentro de uma tendência de baixa. Essa tendência de baixa vai ser cancelada, anulada, virando uma revertida, se geraria uma tendência indefinida no primeiro momento, mas com viés de alta, se ela superar a máxima desse topo aqui, ponto que ela parou de subir, começou a cair novamente ali na casa dos R$ 30,85. Me chama a atenção para compra em Tube 4, basicamente para cima dos R$ 29,90, R$ 30, arredondando R$ 30. Sinalizações de alta acima dos R$ 30, média móvel 13 períodos, enfim, aí eu me animo para buscar a operação de compra. Se eu tivesse comprado de alguma forma no swing trade, no curto prazo nesse ativo, depois dessa sinalização de fundo, eu trabalharia com stop para baixo da mínima desse fundo, em 28,59, abaixo dos 28,61. Então seria o ponto de stop. Ou seja, tentou subir aqui, não conseguiu, gerou queda, saída daqui. Gerou mais 2 candles, esse mais um candle aqui. Gerou topo descendente, também sairia dessa posição. Ou seja, aí eu elevaria o stop daqui para cá. Depois disso, vamos falar agora de JBSS3, que teve um pregão muito bom. Alta, forte, olha o candle de força de 6,7% praticamente de alta. E o legal daqui dessa alta que ela fez foi que ela saiu dessa lateralização. Ela tinha parado de cair aqui, subiu, parou de subir aqui, parou de cair aqui, parou de subir aqui, parou de cair aqui de novo, foi até um mínimo um pouco mais abaixo, e deu essa pancada para cima, ou seja, saiu desse retângulo, dessa lateralização. Fazendo a projeção desse retângulo, em termos de projeção de alta depois que rompeu tudo para cima, a projeção ficaria em torno de 31,26. Uma projeção de alta dessa altura aqui, ó, dessa altura, aqui seria uma projeção de alta de R$ 31,26. Onde é que vai ter resistência imediata para o papel? A primeira resistência imediata na faixa dos R$ 30,85 até os R$ 31,20. Essa região aqui, ó, que é uma região de 2 topos aqui, uma faixa de preço mais testada. Após isso, olharia um pouco mais ali para cima, que seria mais em torno dos R$ 31,90, R$ 32, seria outro nível de resistência. Abriria a compra desse grande candle de alta com stop aqui? Não, porque ficou muito grande o candle. Quem abriu compra aqui, ok, superação dessas máximas aqui, coloca o stop abaixo dessa mínima. Quem não abriu, pelo gráfico diário, teria que aguardar aqui um movimento se concretizar para ter outro movimento contrário de baixo ou lateral para planejar uma compra de fundo, pivô de alta, para cima da região desses 2 topos. A outra alternativa seria usar um gráfico de 60 minutos, aguardar um movimento contrário aqui e comprar pelo G60, tentando pegar um pedaço de um movimento de subida que pode ir tanto para o objetivo lá da questão da projeção de alta, como também para aquela região dos R$ 31,90, R$ 32 que eu comentei. Então seria essa alternativa também de entrada em JBSS3, mas retomou a tendência de alta de curto prazo. E o que é legal aqui no gráfico semanal, que estava vindo para cair ali para vir para baixo da média, está voltando forte para cima da média. Vamos ver se ela consegue até o fechamento dessa semana permanecer acima da média, não mais voltar para baixo dessa importante região de preço. Aqui dá para perceber como é que é importante essa região de preço para ela. Fundo, voltou para baixo, resistência, então muito importante, ela volta para cima. Então é muito, muito importante que esse ativo permaneça para cima no patamar, no mínimo acima dos 29,50. Melhor ainda se ficar acima da região aqui de 30, dos 29,77 até os 29,50. Prio 3 também teve um pregão bom, alta boa de 3,3%, conseguiu voltar ali a fechar acima de um gap. Ainda tem alguns desafios pela frente. Qual a tendência da Prio 3? De baixo, topos e fundos descendentes. Isso no curto prazo. Qual a tendência pelo gráfico semanal? Era a tendência de alta que virou uma tendência indefinida, porque perdeu essa mínima aqui. Vai despencar? Não dá para saber. O fato é que a tendência mudou no diário para baixa,
Então não dá para ter uma expectativa tão forte para cima no primeiro momento. Espero que ela suba. Fato que ela está até dentro da carteira perspectiva, que é a carteira mensal de ações. Mas ainda tem um bom desafio. Eu só olho para a compra de swing trade se ela passar a gerar sinalizações de alta acima já da média móvel 3 períodos, que isso vai significar dizer o quê? Acima de toda essa região de fundos anteriores aqui, aí eu me animo mais para planejar uma compra de swing trade no papel. Para quem entrou comprando ou está comprado em período 3, o stop pode ficar perfeitamente abaixo da mínima desse fundo, que foi gerado um forte fundo aí no R$ 17,75 seria o ponto de stop. E avaliar se ela, depois de 2 pregões, se ela ganha força ou se ela vai gerar topo descendente em cima de toda essa região de resistência. Resistência que começa aí na faixa dos 18,85, se estende até um patamar ali da média móvel 3 períodos que está em 19,26 neste momento. PSSA 3 também fechou o pregão bem, ela vem numa tendênciazinha de baixa, mais fraca, tentando perder essa região de suporte, não consegue, testou uma vez, foi lá em cima, veio aqui embaixo, oscilou abaixo, mas está voltando forte para cima, bom fechamento, alta de 1,26%. Se ela superar a máxima desse topo aqui, que está localizado na casa dos 53,51, ela anula a tendência de baixa de curto prazo e, inclusive, ela geraria um sinal de fundo ou mesmo um indício de poder até terminar a semana com um engolfo de alta no semanal, que seria um ponto de compra ali pelo semanal, falando de operação de position trade. Então, um ativo que está num ponto importante que pode trazer compra pelo gráfico semanal. O stop ficaria abaixo da mínima dessa semana em 51,09. Pelo diário, teria que ocorrer sinalizações de alta já, depois de ter anulado. Próxima correção, ficaria de olho para compra de fundo ascendente ou de pivô de alta, que seria restabelecimento da tendência de alta de curto prazo, da tendência de alta pelo gráfico diário, que é a tendência de curto prazo. Então, aqui a operação é uma operação mais para ficar posicionado de 3 a 10 semanas, se ela superar ali os 53,51, que é esse topo aqui. Depois de PSSA 3, VVR3, que no dia de hoje apresentou um candle de definição 0,14%, com a tendência desse papel de curto prazo de baixa. Resumidamente, é isso aqui. Ao superar essa máxima, gera possibilidade de compra. Para quem? Para quem usa a estratégia contra a tendência, para tentar pegar algo mais para cima. Enfim, risco maior, mas vai ter essa região inteira de desafio aqui, esse fundo aqui, esse gap de baixo. De maneira resumida, 14,60. A região dos 14,60, não é um valor exato, mas é a resistência mais próxima. Então tem um risco maior. Entrou comprando aqui, bota stop aqui, tentando pegar algo para cima. No meu caso, eu prefiro justamente a entrada já para cima dos 14,60 após algum sinal de alta no gráfico diário para fazer essa entrada. Mas ela, antes de fazer isso, ela pode gerar compra também na próxima semana pelo gráfico semanal. Ela está em cima da região dos R$14, que é uma região muito importante. Para quem lembra, a região dos R$14 é muito importante para esse papel. Ela está testando essa região, então se gerar sinal de fundo aqui no semanal, em cima desses R$14, seria igual que eu comentei em PSSA 3, uma compra de position trade pelo gráfico semanal. Que pode justamente depois gerar compra de swing trade, enfim, para quem quer arriscar em cima dos R$14 já para que contra a tendência é uma alternativa com stop aqui tentando pegar algo para cima. É isso, amigos, muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha nessa análise de fechamento. Eu agradeço demais por sua valiosa atenção. Um grande abraço e até a próxima.